Salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate, com mais um giro de notícias, aqui no seu canal, onde as notícias são comentadas mais a fundo e vamos no detalhe para mostrar aquilo que a mídia quer esconder de você, ou trazer uma explicação um pouco mais diferenciada, para que todos possam saber um pouco mais da realidade e do que de fato está acontecendo no Brasil e no mundo, e como tudo isso afeta a sua vida. E no programa de hoje teremos CPMI da fraude do INSS. Jacques Wagner é contra. Aquele mesmo político da Bahia que esteve envolvido no consórcio Nordeste, e o MST se solidariza com instituições investigadas. Senado inicia investigações nos Correios por má gestão e supostas fraudes. Mais um escândalo vem por aí? Eleições 2026. A corrida já começou e a Câmara aprovou uma proposta para aumentar o número de cadeiras, subindo de 513 para 531 deputados, 18 a mais no total. Vamos ver como isso impacta diretamente na política do nosso país. Como se já não bastasse um STF querendo governar o Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso sugere que seja criada uma entidade nos mesmos moldes, mas para toda a América Latina. Ministro, explica para nós melhor essa ideia. O que o senhor quer com isso? Quer governar toda a América do Sul? E durante a visita de David Gamble, secretário de Sanções Internacionais do governo Donald Trump, foi sugerido ao Brasil a inclusão do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital na lista de grupos terroristas. Mas adivinha, o governo Lula foi contra. O que será que eles querem esconder? E por fim, vamos dar um giro internacional. Vamos aos Estados Unidos para analisar o anúncio feito pelo Fed e o fim do ciclo de baixas nas taxas de juros dos Estados Unidos. Mas o que isso de fato impacta o Brasil? Por que isso é tão importante para nós? Veremos no programa de hoje logo depois da vinheta. Fique aí conosco. Vamos começar o nosso giro de notícias então pelo caso Jacques Wagner, que disse hoje não ser necessária a CPMI para investigar as fraudes no INSS. Afinal, o diretor do Instituto e o ministro responsável já foram exonerados, e que isso, por si só, deveria ser suficiente para estancar a crise. Mas não é suficiente. Não só a CPMI tem que existir, como a Polícia Federal tem que investigar, ir a fundo desses detalhes. Buscar saber exatamente o que aconteceu e quem se beneficiou disso. E digo mais, como foi falado nos programas anteriores, o que eles querem é transferir essa conta para você, transferir a conta para o povo, usar dinheiro público, que como bem sabemos não existe, é dinheiro do pagador de imposto, é o dinheiro que sai do seu bolso para reaver os idosos, os deficientes, todos aqueles que foram roubados. Sim, quem foi roubado deve ter o seu dinheiro de volta, mas quem tem que devolver é quem roubou, e não o povo. Afinal de contas, foi um roubo privado. Mas ao que parece, querem que o ressarcimento seja coletivo. Querem fazer com que toda a nação pague pela roubalheira do PT, que sempre existiu, que sempre esteve presente. Essa tentativa do ministro é mais uma farsa, é uma tentativa de esconder a verdade, de esconder que o PT é, na verdade, uma quadrilha disfarçada, que está no poder somente para roubar o povo. Como nós dissemos, já são muitos os casos de corrupção envolvendo eles. E mais um, só que dessa vez naqueles que mais precisam, roubando aqueles mais necessitados e, curiosamente, aqueles que eles dizem defender. Jacques Wagner, vamos lembrar o caso do consórcio Nordeste, do qual o senhor fazia parte e do qual, vamos lembrar aqui, veja bem essa foto, olha quem está ali nela, ele mesmo, o atual ministro do STF e ex-ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino. A PF apura um desvio de 50 milhões de reais durante a Covid-19.
Covid aquela que vocês usaram e manipularam junto com a mídia, com essa mídia podre e canalha, para culpar o ex-presidente Bolsonaro, à medida que vocês roubavam o país. Jacques Wagner, querer esconder a verdade não é correto. Ela sempre vem à tona e as investigações vão comprovar as fraudes e comprovar os verdadeiros culpados. Só temos a esperança que eles realmente paguem. Afinal de contas, o Brasil é um paraíso para os corruptos. E por falar em Covid-19, fique atento. No domingo teremos um vídeo especial contando tudo sobre essa doença, desde a sua origem até a sua explosão e como ela afetou todo o mundo. Então inscreva-se aí no canal e fique atento para o lançamento que será em breve. E ainda, no dia de hoje, o MST se solidarizou com as instituições que estão sendo investigadas nas fraudes do INSS. Ao que parece, assim como o governo Lula recebeu a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, eles se protegem. O MST também quer esconder os canalhas que roubaram idosos e deficientes. Aqueles que os defendem têm sangue nas mãos. São tão bandidos quanto. Quem defende bandido é bandido da mesma forma. E aquele que rouba idoso e deficiente merece punição grave, das mais severas, para serem exemplos. O Brasil não pode se tornar um paraíso de corrupto, que, aliás, há muito é. Mas está na hora de mudar. E através da pressão do povo, através da nossa movimentação, isso pode acontecer. Vamos seguir pressionando o governo e todos aqueles que merecem, para que a punição aconteça e os culpados paguem pelo que fizeram. E por falar em pagar pelo que fizeram, parece que é uma assinatura do governo do PT. Afinal de contas, foi divulgado hoje. O Senado inicia investigações agora nos Correios. Possivelmente mais um escândalo à vista. E um governo que já está tão manchado por corrupção, por escândalos, que talvez esse seja só mais um. Ou não. Afinal de contas, o Senado está buscando mais informações sobre má gestão nos Correios. Afinal de contas, era uma empresa que estava até certo ponto dando lucro e, de repente, passa a dar um prejuízo enorme. Contratos escusos e fraudes. O Senado irá investigar fraudes administrativas, aumentos repentinos em patrocínios e movimentação suspeita de dinheiro, visando favorecer aliados políticos do governo, o que, mais uma vez, vem à tona e se torna uma prática comum desse governo. E provavelmente teremos mais uma CPI, só que a coisa está ficando complicada. É CPI dos Correios, é CPI do INSS. Parece que esse governo vive de CPI, vive de roubar o país. Já vimos esse filme antes. Será que vamos querer repetir em 2026? Ou será que vão agir de forma escusa e obscura para continuarem no poder? E seguindo com o nosso giro, falando ainda de poder, a Câmara aprovou hoje o aumento no número das cadeiras, saltando de 513 para 531 deputados, um aumento de 18 parlamentares, visando tentar manter aí a paridade de estados. Afinal de contas, segundo a Constituição, estados maiores ou mais populosos possuem um maior número de cadeiras. E alguns estados aí perderam vagas nos últimos anos e agora tentam repor na canetada, empurrando um custo de mais de 60 milhões de reais por ano. Afinal de contas, não são só 18 deputados, são parlamentares, é residência, é verba, é viagem, é um custo exacerbado. O poder legislativo, que é o mais caro do mundo, ainda quer aumentar o seu peso e jogar essa conta para você, jogar essa conta mais uma vez para o povo. Apesar de que eles alegam que não será necessário aumentar a despesa, afinal de contas, podem simplesmente remanejar do orçamento. Mas, lembremos bem, remanejar do orçamento significa tirar de algum lugar. Ou seja, uma vez mais o Estado prova, o governo prova, que eles não conseguem administrar bem o nosso dinheiro. Querem investir, querem gastar, mas, no fundo, é só com eles. Eles querem o dinheiro para eles, querem benefícios,
privilégios e regalias. Nunca vi um país com tanto benefício para político quanto o Brasil. Que tal adotarmos o modelo da Suíça e termos políticos com salário fixo, sem assessores, sem motorista? Que tal? Que tal adotarmos uma postura de país de primeiro mundo? Mas aí não querem. Cortar na carne, cortar a despesa no que dói no bolso deles, aí não pode mexer. Deem o exemplo, deputados. Cortem nos vossos bolsos. Devolvam para a população o dinheiro dela. E convenhamos, aumentar esse número não é necessário. Afinal, já tem gente demais não fazendo nada pelo país. Afinal de contas, um político não está preocupado em resolver problemas. Um político está preocupado em como ganhar a próxima eleição. Então pense bem, quando alguém estiver prometendo mundos e fundos, não acredite. Aquilo ali está sendo feito para ele ganhar votos e continuar no poder. Não está sendo de fato pensado na população. Fique atento, fique de olho, cobre o seu deputado, escreva, anote, tenha em mãos em quem você votou. E quando ele for até a sua cidade, cobre-o, pois só assim poderemos mudar o nosso país. Não é somente indo às urnas, não é somente com essa suposta democracia que o Brasil não vive, mas é cobrando dos políticos, é estando em cima, é mandando e-mails, é estando ali na cola, cobrando e fiscalizando. Assim, podemos ter uma esperança, um fiozinho mínimo que seja, de um futuro melhor. E por falar em futuro melhor, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, sugeriu em reunião recentemente que fosse criado um STF para a América Latina, com a função de manter o equilíbrio, de respeitar as leis e serem os guardiões da democracia, não de fazerem as leis. Mas, ministro, vamos conversar sério. Fala a verdade para nós. E você aí, deixa no comentário a sua opinião sobre o que eu vou dizer agora. Quantas vezes o STF interferiu no Brasil, se não criando leis diretamente impedindo aqueles que têm o poder e o dever constitucional de o fazerem? Quantas leis, sobretudo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram barradas pelo STF, ministro? Isso é fazer lei. Barrar uma lei de entrar em vigor, uma lei que foi aprovada por deputados e senadores e sancionadas pelo presidente, assim como a Constituição manda, ministro, é fazer lei. Vetar uma lei é governar o país. E sim, o Brasil vive a ditadura da toga. Afinal de contas, se vocês não gostam, se vocês não estão de acordo, vetam o que o presidente ou o que os deputados e senadores estão fazendo. Portanto, vocês estão sim governando o Brasil. E que me parece, essa sugestão é uma tentativa sorrateira, é uma tentativa vergonhosa de governar toda a América Latina, junto com a esquerda. Afinal de contas, foi assim que vocês manobraram para colocar o Lula no poder. Ninguém vai esquecer desse fato, que vocês descondenaram o Lula somente para colocá-lo na presidência e ele ser um servo do STF. Afinal de contas, ele não ousa desafiá-los. Em nenhum momento ele foi crítico de vocês, assim como o ex-presidente foi, mostrando a verdade, trazendo à luz da realidade aquilo que vocês querem esconder. Vocês tentam governar o país sem voto. Que democracia relativa é essa, ministro? Fala para nós. E você que está assistindo o vídeo, comenta aí o que você acha dessa situação, de todas essas interferências do STF no governo. Conte para nós. E por falar em governo, David Gamble, secretário de Sanções Internacionais do governo Donald Trump, está no Brasil para reuniões. Se encontrou com o ex-presidente Bolsonaro, com seu filho Flávio. Encontrou também com integrantes do governo, o qual ele sugeriu que Comando Vermelho e o primeiro comando da capital fossem incluídos como grupos terroristas na lista da Interpol. Mas adivinhem só, o governo Lula recusou. Curioso que justamente há menos de uma semana o jornalista Sérgio Tavares, português, esteve no Brasil apresentando provas, apresentando um áudio no qual Eduardo Talhaferro, ex-assessor e braço direito de Alexandre de Moraes, dizia ter medo de ser morto pelo PCC. Amando, adivinhe de quem? Do ministro Alexandre de Moraes.
E agora essa recusa do governo Lula me mostra que é uma tentativa desesperada, que é uma tentativa descarada de proteger o ministro, que, embora negue, embora tentem alegar que é fake news, cada dia que passa está mais ligado ao PCC. Ou alguém tem alguma dúvida desse áudio do Eduardo Talhaferro? Será que ele não tem medo? Será que esse cara não vai morrer? Ele merece proteção. Ele merece sair do Brasil e estar sob custódia e proteção de leis internacionais, pois, como bem sabemos, Alexandre de Moraes tomou para si a lei. Ele é o dono da lei. Ele age como dono do Brasil. Ele age como um ditador. Sim, um ditador, que toma o poder para ele, sem voto, sem apoio, sem ninguém estar ao lado dele. Quer dizer, quase ninguém. Afinal, alguns ministros ali o apoiam. Flávio Dino, Zanin, é uma vergonha. Que já estarem no STF é uma vergonha para o Brasil. E além disso, já há relatos que ambas as facções estão presentes em Portugal e na Espanha. Já estão internacionais. Se faz urgente a inclusão deles na lista como terroristas, para que possam ser caçados e presos, afinal são bandidos da pior espécie. Duvida? Vou deixar aqui somente uma imagem. O link da matéria vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Quem quiser e tiver estômago, vá lá e vê o vídeo do Comando Vermelho assassinando 4 pessoas em um campo de futebol na cidade de Fortaleza, ontem, dia 6 de maio. Algo extremamente terrível. Um grupo que age dessa forma, de maneira tão violenta e tão sorrateira, devem sim serem incluídos como terroristas, que é o que eles são. E qualquer tentativa do governo Lula de protegê-los o coloca na cena do crime, o faz ter tanta culpa quanto os bandidos que agem. Afinal de contas, como eu disse, proteger bandido é ser bandido junto. E cada morte que o PCC e o CV e todos os outros grupos promoverem no Brasil tem sangue nas mãos do PT, que defende o bandido e está do lado deles, que tenta a todo instante proteger o bandido. E você, cidadão de bem, que está nas ruas tentando trabalhar honestamente e vive com medo, é quem paga essa conta. Então vamos olhar nisso, vamos ficar atentos a esse assunto e não vamos deixar passar. Sempre que houver uma atualização, traremos para vocês. Não vamos deixar cair no esquecimento não, Lula. Defender bandido é ser bandido junto. E para fechar o nosso giro de notícias, vamos diretamente para os Estados Unidos, onde o Fed anunciou na data de hoje o fim do ciclo de reduções na taxa de juros. Ou seja, a política americana está caminhando para uma estagnação. As taxas de juros a partir de agora irão se manter. O mercado irá se acomodar e qualquer flutuação ou escândalo em países emergentes, como o Brasil, que, aliás, por falar em escândalo, é uma assinatura do governo PT, parece que já vem junto, no pacote, no combo. Corrupção, escândalos, problemas, dificuldades, não saber governar o Brasil. É um kit, é o combo completo, perfeito. O que pode levar investidores a olharem o Brasil com maior risco e com maior medo. E embora não tenha ainda sido divulgada a ata oficial, no momento da gravação desse vídeo, se faz necessário o aumento na taxa de juros no Brasil, para atrair capital estrangeiro, para que venha dinheiro do exterior e o país possa continuar crescendo. Caso contrário, caso o Copom tente agradar ao Lula e baixar forçadamente a taxa de juros, irá espantar investidores, irá espantar o dinheiro internacional e, adivinhe, vai gerar desemprego, vai gerar menor produção no Brasil, teremos menos capacidade de produção, logo, menos capacidade de consumo no futuro. Portanto, o Copom está muito correto em aumentar a taxa de juros. E essa taxa de juros nos Estados Unidos afeta o Brasil muito diretamente. Afinal de contas, é um país sólido, é um país que atrai os investidores que querem uma garantia. Portanto, o Brasil precisa de políticas concretas. O Brasil precisa entrar nos trilhos urgentemente, que parece estar completamente perdido nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, ou seja, assim que o Lula assumiu. Afinal de contas, ele não sabe governar o país, como eu falei no vídeo de ontem. Ele só sabe gastar. Na cabeça do Lula, estamos em 2003, 2004, onde ele pegou uma onda
e um bem-estar econômico no Brasil promovido pelo Plano Real, que ele pôde gastar e fazer as suas lambanças, mas que um dia a conta chegou. E ela foi cara. Portanto, o Brasil precisa de medidas corretas. E o Copom está de parabéns por adotá-las, por seguir aquilo que é correto e não um governo que não sabe o que fazer. Parabéns ao Galípolo e a todos os integrantes do Copom. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, sugira para outras pessoas que venham até nós. E deixe nos comentários aquilo que você quer ver no nosso canal, que iremos produzir para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.